pauta no Senado um projeto de lei que busca estender a licença maternidade de 120 para 180 dias, permitindo também o compartilhamento de até 60 dias com o companheiro. Enquanto o projeto aguarda o encaminhamento, as análises de toda a comissão mais aprofundada aqui no BM, a gente já conversa sobre o assunto com a advogada e professora universitária Raíssa Varrasquim, tá certo? Isso, Varrasquim. Bom dia, Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos primeiro entender esse cálculo, Raíssa. Então, de 120 para 180 e aí essa possibilidade de compartilhamento com o companheiro de 60 dias. Isso. Então, só para a gente entender, para a mulher se estende em 180, então Isso. aumenta esse tempo, e para o homem ele ao invés de 5 terá 60 dias. 60, caso optem pelo compartilhamento, né? Da mulher não tirar os 180, mais os 60, o pai pode compartilhar esses 60 dias. Então, e essa é uma decisão do casal, e esse é um acordo com a empresa, como é que vai funcionar isso? Sempre quando a gente trata de regras trabalhistas, envolve tanto a organização da empresa, né, e a partir dessa organização, a opção pelo empregado, né, que seria a mulher e o pai. Certo. Então, assim, um grande ganho, né? Um grande ganho, com certeza. Eu falo que se fossem 5 dias a mais, já seria um grande ganho. Já seria um grande ganho, né? É importante ressaltar que esse projeto de lei, ele traz muito mais uma vertente de fortalecimento de parentalidade, principalmente na primeira infância, né? Porque é de fato importante essa convivência da mãe com a criança, mas também do pai. Então, o projeto de lei tem muito esse viés. E a gente sabe o quanto é necessário trazer essa presença. O pai que já é presente, manter essa presença, né? Para que ele permaneça e entenda a importância dele nisso tudo. Porque por muitos e muitos anos, a criação do filho ficou mais voltado para a mãe. Então, é o mundo se readequando aos entendimentos atuais, né? Com certeza. Agora, vamos lá. Vamos falar sobre essa questão dos direitos. Então, quais são os direitos das trabalhadoras gestantes que são garantidos hoje por lei? Hoje nós temos a licença maternidade de 120 dias, né, sem prejuízo do emprego e do salário. Além da licença maternidade, o ordenamento jurídico já proporciona a estabilidade da gestante, né, 5 meses após o parto, então é aquele período que ela não pode ser mandada embora, então ela já tem essa garantia, porque a recolocação dela no mercado de trabalho já é um pouco mais complicada, por questões até biológicas e físicas ali, então ela já tem essa estabilidade. Também nós temos a possibilidade, pela própria legislação trabalhista, de realocação da mulher dentro da própria empresa, né? Se durante o período da gravidez, aquela função que ela exerce ou aquele local pode prejudicar tanto ela quanto a criança, então ela pode ser readequada, né? Readequada dentro da empresa. E afora esses direitos trabalhistas, a gente tem outros direitos sociais também, que é aquilo que no dia a dia as pessoas costumam conhecer um pouco mais, né? Então eu tenho prioridade nas filas, prioridades em assento em ônibus, metrô, aqui não é muito o caso do metrô, mas é um direito garantido, direito ao acompanhante quando essa mulher vai fazer o parto pelo Sistema Único de Saúde, ela tem o direito a um acompanhante, e esse acompanhante da escolha dela, né? Não um acompanhante da escolha do hospital. Tanto na preparação, no trabalho de parto, quanto durante o parto e após. Então, nós já temos todo um complexo de direitos, tanto trabalhistas quanto sociais, que são garantidos à mulher gestante. E é muito importante você, mulher que nos assiste agora, buscar saber essas informações, os seus direitos, para que ela possa cobrar devidamente, né, Raíssa? Com certeza. Porque é um direito que ele é violado, então isso pode ser questionado dentro da empresa ou na vida social, né? Pode é muito questionado. Importante isso. Quais seriam os possíveis desafios jurídicos para as empresas lidarem com essa licença maternidade que está então sendo discutida? A empresa ela vai precisar se readequar, né? Sempre quando vem uma nova legislação trabalhista, novos regramentos, assim como foi lá em 2017, quando a gente teve a reforma trabalhista, as empresas passam por uma adequação interna, né? Tanto relacionado a, por exemplo, a substituição da mão de obra dessa mulher, não substituição, ainda que seja uma substituição temporária,
para que de fato ali a operação empresarial não pare, né? Então, novas formas de contratação, talvez contratos temporários, trabalhadores avulsos, enfim, para que durante esse período, por exemplo, pelo projeto de lei 180 mais 60, se a mulher decide não compartilhar esse período, nesse período a mão de obra dela não vai estar mais disponível na empresa, né? Tanto quanto adequação para a volta dessa mulher, né? Para que a empresa tenha condições de conceder, por exemplo, o intervalo para amamentação, a dispensa um pouco mais cedo, a depender da situação ou da escolha ali da organização empresarial. Então, todas essas adequações são importantes, inclusive para o respeito à estabilidade da gestante, né? Para que nesse período a empresa consiga ter esse controle de qual é o período que a empregada está abarcada por esse direito, por essa garantia. O que falta agora, então? Que esse projeto de lei está sendo discutido no Senado, o que falta para essa aprovação? Esse projeto de lei, ele é um projeto de lei recente. Se eu não me engano, ele foi proposto em dezembro do ano passado, então ele ainda está bem no comecinho. A última movimentação dele foi porque ele foi para as comissões, Comissão de Assuntos Sociais, né, e depois ele segue todo o trâmite. Ele começou no Senado, depois vai para a Câmara, né, para que tenham as votações, depois segue para a sanção presidencial, né, então ainda tem um tempinho. Um longo caminho, quase uma gestação. Quase uma gestação para que ele fique valer, pronto, né? para que de fato ele... Mas você acredita que esse ano ainda já comece a valer essa possibilidade desse projeto de lei, se ele já começa a valer ainda em 2024? Vamos contar que sim, né? Vamos ser, digamos assim, positivos, né? Sim. Otimistas que sim. Mas o processo legislativo demora um pouquinho. E depois de todo esse processo legislativo que você explicou pra gente, né? Qual que é o próximo passo para que ele então seja efetivado? Geralmente, quando uma legislação entra em vigência, né, passa a valer no corpo social, a própria legislação traz um tempinho, né, que no direito a gente chama de vacatio legis, que é aquele tempo tanto para as empresas se adequarem, quanto para a sociedade tomar conhecimento que aquele novo direito existe, porque é importante isso também, e a partir desse período, né, do término desse período, tem um mínimo de 45 dias, algumas já entram de imediato, dependendo do impacto da alteração, mas aí precisa esperar esse tempo e ver como que vai ficar posto ali na lei aprovada, que vai ser esse período, se vai ser na hora ali da publicação ou se vai ter um tempinho para essa adequação. Maravilha, então. Muito obrigada, Raíssa, Eu que agradeço. por todas as informações. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E obrigada por madrugar com a gente, né? Obrigada, eu agradeço, permaneço sempre à disposição. Obrigada. Ótimo dia. Obrigada. E foi divulgado